Fala galera, beleza? Eu sou o Michel do canal Resenhando com Michel e hoje irei trazer para vocês Modus Operandi, Guia de True Crime, de Carol Moreira e Mabê Bonafé. A editora é a Intrínseca e esse é mais um guia de True Crime com mais de 20 casos abordados. Bora para a resenha que tá sensacional? Vamos lá? Bom galera, antes de começar a resenha do livro, eu preciso falar sobre o podcast das meninas. O Modus Operandi, ele é um podcast voltado para o tema de True Crime, que atualmente contém 215 episódios. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do site do Modus Operandi. Para quem quiser conferir, só acessar e ir lá. Lá tem todos os episódios disponíveis no site. Eu acabei conhecendo o podcast bem antes do lançamento desse livro. E em 2022 eu acabei indo na Bienal e lá estava tendo o lançamento desse livro. Que eu tenho essa foto aqui como recordação. Esse livro aqui, ele é uma obra fascinante. Ele mergulha profundamente no mundo dos crimes reais. Ele oferece aos seus leitores uma análise meticulosa sobre os métodos dos criminosos mais famosos ao redor do mundo. O Guia de True Crime, ele é escrito de uma forma simples e que envolve o leitor, não apenas explorando os detalhes sórdidos e horrendos dos casos, como também examinando os perfis psicológicos por trás deles. Na parte introdutória, vemos como o True Crime foi aparecendo cada vez mais, ganhando destaques como filmes, seriados, programas de TV e agora podcasts. No começo do livro tem a explicação do Penny Dreadful, que faz referência aos livretos do século XIX. Esses livretos eles continham contos de terror e até sobre assassinatos que aconteciam naquela época. Então, sendo um penny, 1 centavo, e dreadful, algo terrível, considerando aí centavos de terror. Podemos considerar que o Penny Dreadful era os contos de True Crime daquela época. Bom, eu vou mostrar para vocês uma curiosidade que eles deixam no livro aqui sobre a Agatha Christie, que eu achei bem legal, tá? Então eu vou estar lendo para vocês essa passagem aqui. Você sabia que a Agatha Christie já ficou 11 dias desaparecida? E foi a primeira vez que os ingleses usaram aviões para procurar alguém? No fim, ela estava hospedada num hotel de luxo usando um nome falso, o mesmo sobrenome da amante do seu marido. Icônica, né, galera? Aí, ó, a rainha do crime, Agatha Christie. Aqui no Brasil, o programa pioneiro sobre True Crime foi o Linha Direta. Ele mostrava casos sem solução e que os criminosos ainda estavam foragidos da polícia. O intuito do programa era fazer com que as pessoas denunciassem. E isso deu muito certo, viu, galera? Pois mais de 400 pessoas criminosas foram presas. E teve até presídio que recebeu o nome de Linha Direta. O Guia de True Crime, ele aborda questões importantes sobre a investigação criminal e os métodos forenses usados nas cenas de crimes e nos casos mais intrigantes ali. Que fique bem claro que essa leitura ela é essencial para aquelas pessoas interessadas em criminalísticas, psicologia criminal e pelas pessoas que gostam desse mundo fascinante dos crimes reais. Capítulo 1: Polícia. Nesse capítulo 1 vai ser abordado todos os tipos de polícia e suas funções perante a sociedade. Bom, uma das curiosidades mais legais que eu achei nesse capítulo 1 aqui é as operações da polícia. Então, para cada tipo de operação, ela aborda um nome. Então, ela colocou aqui, ó, Operação Senhor dos Anéis de 2009,
foi quando o IBAMA e a Polícia Federal se uniram para acabar com uma quadrilha que contrabandeava pássaros. Operação Que País é Esse? De 2015, nome usado na 10ª fase da Operação Lava Jato, que fazia alusão à frase do ex-diretor da Petrobras em conversa com seu advogado. Operação Good Vibes, de 2007, levou à prisão de traficantes de êxtase em Belo Horizonte. Operação Carne Fraca, de 2017, investigava alguns dos maiores frigoríficos e empresas de processamento de carnes do Brasil. Operação Arca de Noé, de 2002. Essa operação realizada no Mato Grosso resultou na prisão de um acusado de chefiar o jogo do bicho na região. Então é legal e interessante que para cada tipo de operação tem um nome e geralmente eles colocam um nome bem engraçado. Capítulo 2: Tipos de crime. Nem sempre de homicídio são feitas as histórias de true crime. Às vezes, ela vem acompanhada de outros crimes, como por exemplo, ocultação de cadáver, roubo e... Nesse capítulo vai ser abordado todos os tipos de crimes e suas classificações. Bom, uma das curiosidades desse capítulo aqui é sobre a execução da pena de morte, que eu vou ler aqui para vocês. No Brasil, já faz 145 anos desde que a última pessoa foi executada por pena de morte. Francisco era uma pessoa escravizada e havia matado um dos homens mais respeitados da cidade alagoana. E ele matou a esposa também. Por isso, ele foi condenado à forca. O Francisco recorreu ao Dom Pedro II, que era imperador, mas ele negou o seu pedido de clemência. Atualmente, a legislação brasileira prevê pena de morte apenas em caso de guerra declarada. Capítulo 3: Transtornos mentais. Neste capítulo vai ser abordado os crimes de transtornos mentais e suas implicações para as investigações. Aqui já fica claro que nem todo mundo que comete crime sofre de transtornos mentais. Bom, galera, nesse capítulo 3 aqui, com certeza um dos casos que mais evidencia esse capítulo é o caso do Jeffrey Dahmer, tá? Aqui ele faz toda uma declaração com o juiz e tal. É bem interessante esse caso aqui. Inclusive, se você não conhece o caso do Jeffrey Dahmer, eu já fiz um vídeo aqui no canal do livro Meu Amigo Dahmer, de Derf Beckderf. Vou deixar aqui na descrição também o link para esse vídeo, tá? Onde o Derf Beckderf estudou junto com o Jeffrey Dahmer. Lá nesse livro é relatado como o Dahmer ele era solitário, como ele mostrava ali comportamentos ruins, né, de um adolescente, enfim. Muito interessante, se você quiser acompanhar, vou deixar o link aí na descrição, tá? Capítulo 4: Serial Killers. Neste capítulo vai ser retratado todos os tópicos sobre serial killers, dizeres, assinaturas, troféus. Um deles mesmo que eu achei bem repugnante, que é o comentário do Ted Bundy. Vou ler aqui para vocês. Nós, serial killers, somos seus filhos, somos seus maridos, estamos em toda parte. E haverá mais de suas crianças mortas amanhã. Nossa, é bem repugnante, né? Outro serial killer que é bem evidenciado nesse capítulo é o Ed Kemper. O Ed Kemper ele ajudou bastante o FBI. No livro do John Douglas, diz que as fantasias do Ed envolvendo outras pessoas terminavam em morte e esquartejamento, por causa do sentimento de inadequação.
O Ed Kemper não acreditava que as garotas o aceitariam e por isso resolvia o seu desejo possuindo a parceira, o que implicava possuir também sua vida. Então, além da aparição do Ed Kemper nos livros aí do FBI, né, tem a série também do Mindhunter, que evidencia essa aparição do Ed Kemper. E, pessoal, todos os assassinos que eu vou citar aqui nesse vídeo, tem tudo os episódios no podcast das meninas, tá bom? Capítulo 5. Perfis criminosos. Neste capítulo 5 vai ser falado os tipos de perfis criminosos e como surgiu esse estudo. O FBI criou uma unidade de ciências comportamentais que mais tarde foi desenvolvida por um aluno chamado John Douglas. Ele teve a ideia de entrevistar os serial killers e assim formar um perfil organizado e desorganizado. Para quem ainda não assistiu, tem a série na Netflix chamada The Mindhunter, que vai acompanhar todo esse processo de ciências comportamentais do FBI. Capítulo 6. Investigação. Neste capítulo vai ser descrito as cenas de crime, como é feito o passo a passo para toda a investigação e como é feito também o uso de materiais ou substâncias. Como é importante manter todo o local fechado para não ter contaminação e estragar as provas. Bom, galera, nesse capítulo 6 aqui tem uma investigação muito interessante que eu quis trazer para vocês e eu vou ler aqui essa história bem resumida, tá? De uma forma bem resumida, que é a do gato fofoqueiro. Em 1994, uma mulher desapareceu e no seu carro foi encontrado sangue, mas nada de corpo. Até que a polícia encontrou no mato um saco com sua blusa, com manchas de sangue e com fios de cabelo branco grudados nele. O sangue batia com a do carro, porém, os pelos brancos eram de um gato. O principal suspeito era o ex-marido e os pais dele tinham um gato chamado Snowball. A polícia conseguiu encontrar um laboratório para fazer o exame de DNA no gato e foi confirmado que era o mesmo gato. Sendo assim, o suspeito foi condenado a 18 anos de prisão. Tá vendo como uma boa investigação faz total diferença? Capítulo 7. Sistema Judicial. Nesse capítulo 7 vai ser abordado como funciona todo o sistema judicial. Quem é quem no tribunal, o tribunal do júri no Brasil, o tribunal do júri americano, imputabilidade, insanidade, julgamento pela mídia, entre outros casos. Bom, nesse capítulo 7 eu achei interessante trazer o processo judicial mais longo do Brasil. O processo judicial mais longo do Brasil durou 125 anos e foi uma ação apresentada pela Princesa Isabel. Ela entrou com uma ação em 1895, sustentada posteriormente por familiares, pedindo para declarar que o Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro, era da família real. Mas em 2020, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o palácio pertence à União e que os privilégios da família real acabaram junto com a monarquia, inclusive o direito de morar lá. Capítulo 8. Sistema carcerário. Neste capítulo vai ser abordado todo o contexto histórico do sistema carcerário, como, por exemplo, o que fazer com uma pessoa que cometia crimes. Ao longo da história, já tivemos várias formas de punição,
inclusive com a morte da pessoa. Nesse capítulo 8 é citado vários casos, inclusive o massacre do Carandiru. Aqui eu vou trazer uma curiosidade aqui, que é muito comum entre os prisioneiros, inclusive serial killers, receberem cartas de mulheres apaixonadas. No primeiro mês de cumprimento da pena, Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque, recebeu mais de 1000 correspondências. E Ted Bundy foi outro encarcerado que era sucesso de cartas de amor. Então achei interessante trazer, porque recentemente aí teve um condenado que está na fila da pena de morte. Ele viralizou aí na internet com um monte de comentário das mulheres falando que o cara é bonito, que o cara não merece morrer e tudo mais. Mal sabe elas o perigo que esse cara traz para a sociedade. Capítulo 9. Casos arquivados. Neste capítulo, vamos entender a importância de começar uma investigação o quanto antes. As primeiras 48 horas são cruciais para a resolução de um crime. Quando um caso demora muito para ser resolvido, ele corre o risco de virar um cold case. No Brasil, caso arquivado ou caso morto. E tem vários motivos para isso acontecer, sendo a perca de evidências, a falta de tecnologia e caso de pessoas que estão envolvidas no processo acabar morrendo. Um caso que nunca foi resolvido e nem encontrado foi o caso do Jack o Estripador. Inclusive, eu cito ele no livro Crimes Vitorianos Macabros. Vou deixar o link aqui na descrição caso você queira conferir. Bom, galera, antes de encerrarmos aqui, as meninas, elas deixam como referência livros, filmes, séries e podcasts aqui, ó, para a gente conferir, tá? Além de indicação, né, para você marcar os que você já leu. Então eu achei muito interessante esses créditos aqui que elas deixaram para nós e uma recomendação, né? Bom, galera, então um resumão aqui do Modus Operandi Guia de True Crime, tá? Esse livro ele não apenas entretém, mas ele também educa os seus leitores, oferecendo insights profundos sobre a mente criminosa. Ele também mostra como a polícia utiliza de seus métodos para capturar essas mentes doentes, tá? Esse livro ele é altamente recomendável para quem gosta desse universo de True Crime. A resenha de Modus Operandi Guia de True Crime foi essa. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilha se puder. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do Instagram. Muito obrigado se ficou até aqui. Até a próxima e falou!